Irmãos, lá na carta aos Hebreus, no capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso 19, e aí leremos até o verso 25, tá bom? Hebreus 10, do verso 19 até o verso 25. A igreja estará me acompanhando na leitura. E os irmãos, fiquem à vontade para permanecerem da forma que se encontram. Diz assim a palavra do nosso Deus: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Oremos. Senhor nosso Deus, agora nesse instante, meu Pai, que nós lemos a Tua palavra, nós recorremos a Ti mais uma vez, para que o Teu Espírito Santo nos ilumine a respeito da mesma, a fim de que possamos sair daqui esclarecidos acerca da Tua vontade, do Teu querer, que sirva para nós de edificação. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, o escritor da carta aos Hebreus, ele apresenta a Jesus Cristo como aquele que nas figuras do Antigo Testamento, do culto judaico, era o final, aquele que era esperado, aquele que era aguardado. E quando ele apresenta a obra de Cristo Jesus em favor da igreja, ele apresenta mostrando que agora não há embaraços e nem dificuldades, porque já não pesa sobre nós o peso do pecado, já que em Cristo Jesus nós fomos purificados, já que pelo sangue de Cristo nós tivemos os nossos pecados perdoados. Portanto, agora, como igreja, nós vivemos o conforto daqueles que foram achados por Deus em Cristo Jesus, com graça e com misericórdia. O conforto de quem se sente em casa. O conforto de quem se sente no aconchego do lar. Quando nós falamos sobre igreja, é disso que nós estamos falando. Assim como o lar é o lugar da vida, o meu e o teu, onde a vida acontece, assim também é a igreja, o lugar onde a vida se dá, aonde nós experimentamos aquilo que nos acontece todo dia. Mas nesse lugar, o que nós experimentamos a partir daquilo que Deus mesmo nos proporciona.
não é um lar edificação humana. Não é um lar o meu fazer e o teu fazer. Mas é um lar proposto por Deus para a minha vida e para a tua. Um lugar onde nós não só nos achamos seguros e bem firmados, mas como também no convívio com as pessoas que estão conosco, experimentamos amor, consideração, cuidado e, portanto, segurança. É isso que é a igreja. E quando nós pensamos na igreja como lar de verdade, levando em consideração as palavras do escritor da carta aos Hebreus, nós devemos observar que esse lar de verdade, em primeiro lugar, é um espaço de acolhimento, onde nós somos recebidos. Veja o que ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Aí ele diz o seguinte, que nós somos recebidos, nós somos acolhidos, nesse lugar há acolhimento, justamente porque nós não trazemos em nós a condição, mas é tudo um operar dele em favor da minha vida e da tua. Por quê? Porque esse edifício, esse lar, ele tem como base o amor. Por isso ele diz que nós podemos chegar com intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Ora, o Santo dos Santos ninguém podia entrar. Só o dizer, só o imaginar adentrar o Santo dos Santos deveria ser motivo de medo. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, adentrava o Santo dos Santos. Aí ele diz assim, não, nós fomos chamados para adentrarmos ao Santo dos Santos, agora com intrepidez, sem temer, sem preocupação, sabe? E aí ele usa uma figura muito interessante, ele diz assim, pelo novo e vivo caminho, um caminho que não estava acessível, o véu que fazia a separação entre o Santo dos Santos e o restante do templo estava posto, um véu pesado. Era preciso que alguns homens fizessem um esforço para levantar alguns centímetros para que o sumo sacerdote entrasse por baixo dele rolando. Quando a gente fala no véu, é disso que nós estamos falando, não é da uma cortina que você tem na sala da sua casa, não. Justamente a imagem do lugar inacessível, do santo dos santos, aonde homem nenhum poderia penetrar, porque Deus é santo e nós somos pecadores, porque o nosso pecado fazia a separação entre nós e o nosso Deus, porque o trono de Deus era trono de ira contra o pecado humano. O sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava para apresentar lá diante do Santo dos Santos a oferenda, o sacrifício em favor de todo o povo. O negócio era tão terrível na sua imagem, na sua figura, que o sumo sacerdote, ele, antes de rolar Santo dos Santos lá dentro, eles amarravam uma corda na cintura dele. Para quê? Porque se ele tivesse um mal súbito, se ele passasse mal igual o Jonas passou aqui no púlpito, e não conseguisse voltar, ninguém podia entrar para tirar.
Não, e mesmo que se ele morresse, a corda era para quê? Para trazer ele de volta. Ou desmaiado, ou morto, ou era para puxar. Por quê? Porque ninguém podia entrar. Agora você imagina o significado dessas palavras. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Aí ele diz assim, pelo novo e vivo caminho. É um novo e vivo caminho, não havia esse caminho. Aí ele diz, que caminho é esse? Que caminho é esse? Aí ele diz, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. A ideia aqui, e todos os comentaristas concordam, que a figura utilizada aqui do corpo, é do corpo que sofreu, que levou sobre si os nossos pecados, do corpo triturado, rasgado, do corpo massacrado, com que o véu que se rompeu, o véu que se rasgou, mas se rasga na figura do próprio Cristo. Não havia possibilidade nenhuma de nos achegarmos diante de Deus, mas aí no corpo de Cristo, no sacrifício da cruz do Calvário, no sangue do Cordeiro derramado, ali nós então fomos acolhidos, nós fomos recebidos, porque agora o meu pecado já não pesa mais sobre mim, mas pesou sobre ele na cruz do Calvário. Amém. A minha dor, o meu sofrimento, aquilo que me esmagava, aquilo que roubava a nossa alegria, aquilo que tirava a nossa esperança, tudo isso ele levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Rompeu-se, rasgou-se o véu. O véu, agora, e ele usa a figura, quando Cristo está sendo crucificado, diz o texto, que no mesmo momento em que ele deu o suspiro, o último suspiro, o que aconteceu? O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Já não há mais barreira. Nada nos separa de Deus. O trono já não é mais de ira. O trono é de graça e de misericórdia. É lugar de conforto. É lugar que nós podemos nos achegar, porque nós somos recebidos. Mesmo trazendo o pó do caminho, mesmo trazendo as dificuldades da nossa própria vida anterior, mesmo com os pecados cometidos no passado, isso não vai mais pesar sobre mim, sobre ti, porque agora nós fazemos parte de um lar onde nós somos acolhidos e amados como filhos, co-herdeiros com Cristo no reino de Deus. E quando nós pensamos nessa figura, a figura do lar, nós precisamos entender que isso é uma realidade que agora não diz respeito a um lugar específico, mas diz respeito à própria vida de quem foi acolhido. Por quê? Porque agora a minha vida é um templo e a tua vida também. É lugar da habitação de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em mim e habita em você. Daí vem o nosso conforto. Daí vem a nossa satisfação. Daí vem a nossa alegria. Nós que éramos impuros, imputados como pecadores, agora vivemos em novidade de vida. E o Espírito Santo de Deus habita em nós. Este lar é o lugar onde eu vivo, as ruas por onde eu ando, os endereços que visito. Esse lar se estende aos lugares onde a gente trabalha, onde a gente estuda, porque aonde a gente está, aí é lugar de habitação divina, porque Ele mora em nós. E aí ele continua dizendo o seguinte:
Esse é um lar verdadeiro, porque é um lugar de princípios estabelecidos. Estabelecidos por esse operar de Deus, que não foi resultado das minhas obras e nem das tuas, é graça e é misericórdia. Foi Ele que fez, é obra de Deus em favor de cada um de nós. E a partir daí, princípios são estabelecidos e bem firmados, não variam com o sabor do tempo, bem das novidades da nossa época. Um lar de verdade é lugar de princípios estabelecidos. Versículo 22 e 23, ele diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água, fazendo menção ao batismo. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aí, esses princípios estabelecidos nessa verdade, na obra de Deus em favor da minha vida e da tua, é que nos dá estabilidade para vivermos a vida. Não mais agora variando segundo aquilo que o próprio coração deseja, não mais segundo aquilo que dita o costume do nosso tempo, mas agora, a partir desse operar de Deus em favor de cada um de nós, nós experimentamos a vida bem firmados, com consciência pura, purificada pelo agir de Deus, e recebemos então o selo do batismo como aqueles que fazem parte dessa família da fé. Consciência pura, firmeza na fé, uma fé que não varia de acordo com as circunstâncias, mas que permanece, que é inabalável, que enfrenta as dificuldades, as adversidades, que não se deixa vencer pelas propostas do mundo, que não se deixa seduzir. Quando nós pensamos acerca deste lar verdadeiro, que nós chamamos de Igreja de Cristo, é disso que nós estamos falando. A igreja não é lugar onde cada um faz aquilo que deseja o seu coração. A igreja é um lugar onde nós estamos cada vez mais tomando a forma de Cristo Jesus. Cada vez estamos nos tornando mais parecidos com Cristo. E é isso que não muda, é isso que não varia. Em terceiro lugar, esse é um lar verdadeiro, porque é um lugar de relacionamentos saudáveis. Versos 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não nos deixemos de congregarmos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Olha a ideia. A ideia é a seguinte: este lugar é um lar, porque nós fomos acolhidos, fomos recebidos, amados como filhos. Esse lugar é um lar porque princípios foram estabelecidos por Ele. E, portanto, esse lugar é um lugar de estabilidade, de firmeza, que não varia. E tudo isso deve ser considerado a partir da comunhão. Porque esse operar de Deus em favor da minha vida e da tua vida, agora nos torna irmãos em Cristo Jesus. E aí, esse
esses relacionamentos, fruto desse acolhimento, amados, perdoados, considerados, sem mérito algum, princípios bem estabelecidos e firmados, vão se evidenciar nos relacionamentos. E aí ele vai dizer, aonde as pessoas se consideram. É no relacionamento aonde, quando eu faço alguma coisa, eu falo alguma coisa, eu falo com responsabilidade, porque sei que aquilo toca o irmão que está ao meu lado. A minha atitude reverbera, transborda. Por isso, em amor, nós nos consideramos. Não dizemos aquilo que queremos, não fazemos da forma que desejamos, mas nós, tudo o que fazemos e realizamos, temos como objetivo abençoarmos as pessoas que estão à nossa volta. Isso é consideração. O respeito, o carinho. Se isso pode trazer prejuízo a alguém, não deve ser feito. Se isso vai magoar, entristecer alguém, nós não vamos considerar. Por quê? Porque nós temos um compromisso com aqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão conosco. Isso dita a vida. O comentário que você faz nas redes sociais, a palavra que você utiliza para se dirigir às pessoas no dia a dia. Imagina, nos meus relacionamentos no trabalho, nos meus relacionamentos nas redes sociais, todas as vezes que eu me apresento lá, sabe o que acontece? Comigo se apresenta o Jonas, se apresenta o Denilson Porto, se apresenta o presbítero Silas, se apresenta o Daniel. Eu nunca estou num lugar sozinho. Aonde quer que eu esteja, eu estou com a igreja de Cristo, como representante dessa igreja. Ali também eu estou levando a minha mãe, estou levando a minha irmã, eu estou levando a minha esposa. Aonde quer que você esteja, você é um representante da sua casa. Na igreja a mesma coisa. Aonde quer que nós estejamos, somos os legítimos representantes. E nunca chegamos sozinhos. A tua palavra não chega lá sozinha. Ela não é inteiramente só sua. Você não é verdade. Isso é mentira. É o que o diabo tem impregnado o nosso tempo, dizendo assim: olha, fala o que você quer, fala o que o seu coração deseja. Não é verdade. Tudo que é dito reverbera, tudo que é dito encosta no outro, tudo que é dito em conjunto. Porque certamente as pessoas vão olhar e vão dizer assim: mas quem é esse? Não é aquele pastor lá da primeira igreja presbiteriana? Não é ele. Ninguém vai dizer: é o André que falou. Não, não é aquele, o pastor. Não é o presbítero. Esse não é o diácono. Esse não é aquele irmãozinho que a gente vai lá e está tocando. Essa não é aquela irmãzinha que a gente vai à igreja, ela está sentada lá no banco todo domingo para assistir o culto. É verdade. Nesse lar, nós nos relacionamos de maneira saudável porque nós nos consideramos. E nesses relacionamentos, diz o escritor, que esse relacionamento firmado
nas verdades que nós fomos acolhidos, fomos recebidos sem mérito algum, e de que nós temos princípios estabelecidos e bem firmados, deve ser o lugar onde nós nos estimulamos. E esse estímulo é estímulo para quê? Fala comigo. Está aqui escrito. O que está escrito aí? Nos estimularmos ao e as boas. Nos estimularmos. Sabe como é que é? Nesse relacionamento que eu tenho aqui com os irmãos, que os irmãos têm comigo, todas as vezes que nós nos encontramos, nós nos sentimos estimulados para realizarmos boas obras, para fazermos coisas boas, para continuarmos nos amando, sabe? A igreja não é um lugar onde a gente se encontra para sair machucado, para sair chateado, para sair aborrecido. Não é um lugar para a gente estar estimulando o sofrimento do outro, propagando dificuldades, sabe? Botando peso nas pessoas que estão à nossa volta. Esse lugar é um lugar para a gente dividir a vida, de forma que a minha vida se torne cada vez melhor e a vida dos irmãos que estão comigo da mesma forma. Tem que ser um lugar aonde eu venho e aqui recebo uma oração. Uma oração que no meu momento de sofrimento mostra que eu não estou sozinho, que existe uma família, que eu faço parte de um lar, que pessoas choram com a minha dor, que se importam comigo e que me estimulam a continuar firme na caminhada, não desanimar, não me afastar, não me enfraquecer. E quando eu recebo uma bênção, quando eu tenho uma vitória muito grande, é o lugar que eu corro para dividir, porque sei que nesse lugar as pessoas vão se alegrar comigo. Nós vivemos num mundo, Leandro veio aqui, a gente orou com ele, a gente se alegrou com ele, que muitas vezes nem dentro da própria casa todo mundo se alegra com a vitória do membro, da família. Mas a igreja de Cristo é um lugar onde a nossa vitória é motivo de alegria para quem está conosco. Certamente, não sei se algum dia eu visitarei Boston, não sei se você visitará, mas quando o Leandro aterrissar e colocar os pés lá naquele lugar, estaremos com ele, como igreja, como irmãos, e ele não estará só, porque tem gente orando, intercedendo, tem gente que se alegra, tem gente que fica feliz. E como é bom a gente poder ter gente que a gente pode dividir. Eu me lembro como se fosse hoje, o dia que eu fui eleito para pastor aqui na igreja, eu fui levar essa notícia para uma pessoa e, assim, com alegria no coração, fui eleito para pastorear a igreja, que é a igreja dos meus avós, que é a igreja que recebeu o pessoal que veio lá do Espírito Santo, lá na década de 50, né? Início, né? Década de 50. Outro dia a gente estava pegando a ata aí, o Daniel estava pegando a ata estava lá, a chegada dos meus avós aqui, com a minha tia Maria, era a única que já tinha batizado, tinha feito profissão de fé. E aí a minha alegria de poder dizer, né, vou pastorear a igreja, que é a igreja dos meus antepassados, onde minha mãe e meu pai se casaram, onde eu fui batizado com 1 ano de idade, quer dizer, tem toda uma história. E aí eu cheguei e disse para essa pessoa, poxa, Deus abençoou, né, eu fui eleito e tal. A pessoa, sem olhar para mim, não virou nem as costas para me olhar, disse assim, vamos ver até quanto dura. Acho que não dura nada. Você não fica muito tempo lá. Não estou
falando isso de um coração ressentido, mas eu estou dizendo que um lar tem que ser um lugar onde as pessoas se alegram com a nossa vitória, com a nossa bênção, onde quando a gente fala, aquilo é motivo de alegria, de satisfação. Em contrapartida, eu me lembro da minha avó, eu ia visitar a minha avó já estava com Alzheimer, né? E aí já começando as dificuldades com relação à mente, e aí ela dizia assim, quem está pastoreando lá, porque ela ficou sem frequentar a igreja aqui muitos anos, mas ela dizia a nossa igreja, né? Ela dizia, quem está pastoreando a nossa igreja? Aí eu falava assim, ela falava assim, que esse pastor novo lá nem vem me visitar. Aí eu falei assim, vem sim, vó. Aí ela falou assim, mas quem é? Aí eu falei assim, sou eu. Aí ela falou assim, com efeito, graças a Deus, ele beijava, fazia uma festa e tal. Aí no outro dia eu chegava lá de novo, ela perguntava assim, mas vem cá, quem está pastoreando a igreja lá? Aí eu falava assim, pô, sou eu que sou pastor da nossa igreja e tal. Que alegria! Aí todo dia era dia de festa, né? Todo dia se renovava a mesma alegria dela, o mesmo entusiasmo, né? E eu fico pensando assim, tem que ser assim, sabe? Tem que ser motivo de alegria. Quando alguém tem uma vitória, tem uma bênção, sabe? A gente poder abraçar e dizer assim, cara, a gente está chegando junto contigo. Isso aí faz parte, isso aí é alegria nossa, isso é vitória nossa. Isso é relacionamento saudável. É relacionamento de gente sarada, de gente que não fica assim, poxa, fulano chega, eu não chego, fulano tem, eu não tenho, fulano está lá e eu não estou. E aí, porque fulano chegou, já me senti ofendido. É uma ofensa a vitória do outro. Não, é uma alegria, é uma satisfação, é um prazer. E nisso nós somos estimulados aqui, na Igreja de Cristo, esse lar estabelecido para o nosso convívio, onde nós somos estimulados ao amor e às boas obras, praticando coisas boas. E aí no 25 ele diz assim, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, olha só, a comunhão dos santos, a igreja está reunida, a igreja está junto, isso é propósito de Deus, está nas Sagradas Escrituras. Para esse pessoal que está com essa ideia nova, que cada um adora em casa, que a igreja, cada um na sua casa, isso é mentira. A igreja só é igreja quando nós estamos em comunhão, quando nós estamos congregados, quando nós estamos juntos. Porque se nós não estivermos caminhando juntos, próximos, como vamos viver tudo isso? Como que eu vou estimular alguém à distância? Como eu vou me alegrar com a vitória de alguém se eu nem sei? Como eu posso estar servindo de apoio para alguém que está passando por um momento de dificuldade se eu não estou lá? Mas, lá no início, olha, isso aqui está bem no início da igreja, né? Ele já está dizendo que alguns não considerando todos esses privilégios de fazer parte desse lar, estavam deixando de congregar, abrindo mão de estar junto, de estar perto, de caminhar, de estimular, de ser estimulado, a coisa boa. Na quinta-feira, eu disse aqui para a igreja, no nosso estudo bíblico, foi o fechamento do nosso estudo bíblico. Irmãos, quando a gente observa o fenômeno que aconteceu na Europa, do fechamento dos templos, né? Templos seculares fechados na Europa, o berço, né? Da igreja reformada, isso a gente está falando de Holanda, a gente está falando de Escócia, a gente está falando do berço da Escócia, por exemplo, o berço do presbiterianismo. Quer dizer, templos transformando em casa de show, de espetáculo, vendidos porque já não tinha ninguém lá congregando há muito tempo, portanto o espaço todo foi vendido.
Aí a gente começa a observar que esse fenômeno também está acontecendo nos Estados Unidos, na América do Norte, a mesma coisa. Aí a gente fica pensando assim, isso é horrível, o que está acontecendo? Que estratégia maligna para que esses trabalhos definem dessa forma. É tão estranho, é tão complicado, é tão difícil. E aí eu digo assim, todas as vezes que você abre mão de estar congregando, de estar junto, de estar participando, você está apoiando o mesmo movimento que fez com que os templos fossem vendidos na Europa, que está fazendo com que os templos sejam vendidos nos Estados Unidos. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês, para os irmãos que estão aqui, para quem nos acompanha pela internet. Se você é membro de alguma igreja aí, essa palavra serve para todos nós como exortação, como está escrito aqui. A palavra foi utilizada, nós devemos nos exortar. Pensa comigo, você frequenta a igreja 2 vezes por mês, se dependesse de você já teria fechado. Essa igreja. Você é membro dessa igreja, você vem 2 vezes por mês, você está achando que você está... A gente está achando assim, o que aconteceu na Europa? O que aconteceu nos Estados Unidos? Aconteceu isso. O afastamento, o esfriamento, o cada um dá conta da sua própria vida. Eu tenho coisas para fazer, eu tenho minha família para resolver, eu tenho minha família, minha vida particular para resolver. E aí o que acontece? O que acontece, o resultado é esse. Por isso, eu gostaria de dizer para os irmãos, nós temos responsabilidade. A cada dia que eu adentro aquelas portas, eu estou dizendo diante de Deus e diante do mundo que eu faço parte desse lar, que eu valorizo isso, que é um privilégio, que é uma bênção de Deus em favor da minha vida, e que no que depender de nós, essas portas nunca serão fechadas. E a gente vem terça, a gente vem quinta, e a gente vem domingo pela manhã. Porque é um grupo que está orando e trabalhando para que aquela realidade lá não seja experimentada aqui. E essa palavra é para todos nós. Pastor, presbíteros, diáconos, oficiais da igreja, liderança, nós vamos ter nomeação aí, nós vamos ter eleição. Deixa eu falar uma coisa para você, a responsabilidade é nossa. Quando você não vem, quando você falta, você está colaborando para que acabe. Cada dia da tua ausência nesse lugar, o teu espaço fica vazio e você colabora para que essa obra não siga adiante. Mas em contrapartida, nós temos pessoas que têm vindo aqui nas terças, às quintas, domingos pela manhã, domingos à noite, orando e intercedendo, porque sabe que isso aqui é projeto de Deus e no que depender de nós, levaremos esse trabalho adiante. Essa palavra é uma exortação, e ele diz isso, nós precisamos nos exortar. Por quê? Porque o projeto terrível do diabo, que culminou com aqueles templos fechados, o que você pensa que foi? Exatamente o pensamento plantado de que você precisa dar conta da sua vida, que tem outras pessoas para fazer esse negócio, que se você não vier não faz falta, e que você tem que dar um jeito, você tem que resolver as suas questões, porque afinal de contas, isso aqui é conversa do pastor, de quem está à frente. Isso aqui a gente ouve, mas a gente vai fazer a nossa vida aquilo que a gente quer fazer. É assim que ele fez, é assim que ele está fazendo. O resultado que ele obteve lá, ele obterá aqui, se nós não nos atentarmos para essa verdade. Esse é um lar verdadeiro, um lar onde nós fomos acolhidos, nós não merecíamos. Esse é um lugar de verdades estabelecidas. Esse é um lugar
de comunhão saudável. Esse é o teu lugar. Esse é o nosso lugar. Esse é o lugar para a gente sonhar os nossos sonhos. Esse é o lugar para a gente viver a nossa vida. Esse é o lugar para a gente criar os nossos filhos. Esse lugar é um lugar para a gente edificar a nossa vida. Que Deus nos abençoe.